Resultado vai resolver a sua vida? Todo mundo diz que depois que você tiver resultado, as coisas resolvem e todo mundo vai te ouvir. Balela, tá? Muita balela. Vou te dizer uma coisa. Nunca espere para que ninguém ouça você ou lhe dê atenção. Se você acredita em alguma coisa, vá em frente. Crie seu negócio, cuide da sua família, faça o que você acredita de verdade, que Deus colocou no seu coração. Eu quero apresentar apenas uma imagem para você, para deixar claro que realmente não adianta você ter resultado e que as pessoas de alguma forma vão começar a te ouvir. Você acredita nisso? Pois é. Eu vou te mostrar uma coisa, porque realmente isso aqui é a verdade. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, a sua empresa Tesla, uma das queridinhas de todo mundo, porque é um carro elétrico, dirige sozinho. Ele tem uma empresa que consegue levar pessoas para a Lua, para Marte, ele quer levar as pessoas para Marte. Agora, essa empresa dele está sofrendo o maior número de vandalismo. Agora, me diga uma coisa, como é que a pessoa mais rica do mundo que conseguiu fazer, ele recentemente buscou astronautas que estavam presos há quase um ano na estação espacial. Mesmo assim, ele é chamado de incompetente por alguns políticos americanos, ele é chamado de ladrão, ele é chamado de nazista. O mundo todo está fazendo protesto contra ele. Metade do mundo, 30% do mundo. Muitas pessoas estão sendo extremamente agressivas. O que esse cara fez? Bem, ele criou uma ideia que o mais importante é o seguinte, o que ele acredita. Ele acredita que vai levar a humanidade para Marte. Ele acredita que nós vivemos no melhor período e que nós precisamos valorizar muitas coisas, principalmente a humanidade. Ele conseguiu uma das maiores empresas de AI, que é a OpenAI, ele foi participante disso, agora ele está com a nova empresa dele, a xAI. Além disso, ele consegue fazer pessoas com chip andarem novamente, pensarem. Tem pessoas que chamam ele de anticristo, mas de qualquer forma é o seguinte, hoje, dentro do governo americano, você tem o chamado Deep State. O que é isso? Porque o governo americano, quando a gente fala dos Estados Unidos, o que é os Estados Unidos? Você tem o governo, você tem o presidente, você tem o Senado, o Congresso. A propósito, o Brasil copiou esse sistema. Nós temos um sistema político exatamente copiado dos Estados Unidos. Senado, Congresso, tanto é que o Brasil não precisaria ter Senado. Então, o mais importante é que essas instituições, como a justiça ou as pessoas que são os burocratas americanos, eles têm um poder que nunca foi a intenção dos chamados Founding Fathers, quem criou a Constituição Americana. Em 1776, você tem a Declaração de Independência. E é maravilhoso nós olharmos o modelo americano. Só que, por exemplo, uma empresa americana, não necessariamente, ela está seguindo esse mesmo ideal lá atrás. Mas a questão é a seguinte, para nós brasileiros, que sabemos que existe corrupção, que existe interesses, os americanos acho que não achavam isso. Então, quando você olha USAID, que inclusive usou dinheiro para, nas nossas eleições, algo que é proibido, e que é proibido também lá. Ou seja, dinheiro do pagador de impostos americano indo para mudar países para agendas que não têm a ver com os Estados Unidos. Porque, veja bem, se você tem uma ideia sobre política internacional, isso tem que ser conduzido pelo Departamento de Estado. Não por uma iniciativa privada ou por dinheiro que vai para ONGs. ONGs são o quê? Organizações não governamentais, ou seja, não deveriam precisar de dinheiro público em nenhum lugar do planeta. O que esse cara está fazendo? Elon Musk está achando bilhões, centenas de bilhões de dinheiro que é fraude, abuso ou apenas incompetência. Por exemplo, alguns bilhões de pessoas
no Social Security deles, que seria a nossa previdência, com mais de 120 ou 130 anos. Tem uma pessoa, e veja bem, isso está documentado e tudo aberto, com mais de 300 anos. Mais velho do que os Estados Unidos, que foi fundado em 1776. Ou seja, fraude demais. Dinheiro do equivalente do SBT, Small Business Bureau, que é mais ou menos como se fosse o nosso SEBRAE. Dinheiro, $100 mil para um bebê de 8 ou 10 meses, um empréstimo, ou grant, é o dinheiro dado. Ou seja, muita fraude. Então, nós precisamos de uma coisa assim no Brasil. E veja bem, isso só pode acontecer graças à tecnologia. E é por isso que nós precisamos falar em change, porque tecnologia muda e nos deixa a nossa vida melhor. E por que tecnologia? Basicamente, hoje com sistemas de AI, eles estão conseguindo ler bilhões de páginas de código, de documentos, de contratos, e justamente buscar essas fraudes. Os sistemas americanos, por mais que nós achamos que estavam modernos, você tem sistemas que não conversam um com o outro. Então, um sistema consegue ter fraude porque você busca o Social Security da pessoa, que seria o equivalente ao CPF, você não tem o dado da idade da pessoa, e com isso eles pegam um benefício em outro lugar. O próprio, como é que chama? É uma parte do Congresso americano que é OBS, uma coisa assim, que é de orçamento, né? Uma espécie de como é que fala? Uma espécie de controle da União, como se fosse uma controladoria. Eles sabem que pelo menos 1 trilhão se perde em todos esses negócios. Então, isso é algo de 5, 6 anos atrás. Agora, como que existem esses ataques? Tanto a Tesla, ao Elon Musk, quando ele está olhando fraudes, buscando melhoria. Porque, veja bem, é aquela coisa, isso custa para a gente. Sim, para a gente. O que o governo americano gasta mais influencia nós no Brasil. Veja bem, se eu consigo colocar dinheiro nos Estados Unidos a X de juro, esse aqui vai ser uma base. As bolsas, tudo influencia. Então, quando nós olhamos algo que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente tem que saber que influencia o Brasil. Tudo que está acontecendo no nosso governo influencia a gente, influencia o preço, influencia a inflação, os juros, tudo. Então, é importante nós, como cidadãos, começarmos a nos educar e trabalhar para que nós possamos melhorar o Brasil. Nós precisamos parar com essa briga. Hoje, em São Paulo, está havendo um ato importantíssimo sobre a anistia do 8 de janeiro. Mas, mais que isso, nós precisamos ter certeza que isso não continue, porque não houve tentativa de golpe. E, por favor, presidente Lula, ninguém mais cai na história de um golpe de Estado com um batom na cueca. Na verdade, naquela vez foi o quê? Dólar. Vamos começar a entender que o mundo mudou. As pessoas estão buscando informações por redes. A gente está tendo acesso a essas informações. Isso aqui também é uma tentativa de conversar com você, eleitor, aqui no Brasil, porque nós precisamos começar a exigir que a justiça funcione. Agora, se nós formos começar a querer impeachment, querer tudo isso, não. Anule todos os processos. Anistia é um tapa na cara das pessoas de bem. Essas pessoas merecem ser indenizadas e precisam receber uma desculpa do Estado brasileiro, porque nós também fomos responsáveis por isso. Nós deveríamos estar nas ruas, porque a injustiça de um hoje é a injustiça de todos amanhã. Presidente Lula, governe, siga o processo legal, tente a reeleição, tente colocar o seu, se você não for candidato, tente colocar o seu partido. Vamos jogar dentro das 4 linhas. Não vamos mostrar ao mundo que nós não jogamos nas 4 linhas. Ninguém acredita nas acusações contra o presidente Bolsonaro. Ninguém. As pessoas estão ficando cada vez
mais instruídas. O que vocês estão conseguindo fazer com o Brasil é que hoje, quando você está numa padaria aqui em São Paulo, e você pergunta, as pessoas sabem quem são os ministros do Supremo, sabem quem são os deputados, sabem quem são os senadores, entendem o processo de impeachment, tanto do presidente quanto de qualquer membro da Suprema Corte, entendem o que a Suprema Corte deveria fazer, não deveria fazer, o que é a prerrogativa de um jato da FAB, que fulano, como aconteceu agora recentemente com o juiz Moraes, vindo a São Paulo. Então, as pessoas já estão se educando. Felizmente, isso é bom, isso é muito bom, porque cada vez mais nós vamos entender como votar e que tudo isso existe e vai ter impacto na nossa vida todo dia. Eu não quero que a minha esposa, mais uma vez, diga, meu amor, não fale sobre o STF, não fale. Veja bem, nós temos que ter coragem de pedir paz. Nós temos que ter coragem de mostrar imagens como essa de um Tesla. Mais que isso, nós temos que ter coragem de também mostrar imagens bonitas, como o que está acontecendo hoje, ou que aconteceu hoje, Cadê? Vou ver aqui. Lá aqui, pessoal na rua, né? Então, assim, esse mar de pessoas pedindo anistia contra pessoas que foram acusadas irregularmente. As pessoas que quebraram o Congresso, tanto elas quanto qualquer um, em qualquer momento, como no passado, isso aqui foi mais cedo. Então, são muitas pessoas. E isso é algo que nós não vamos conseguir calar. O mundo está vendo essas imagens. Então, se nós continuarmos dizendo que a ameaça à democracia é pessoas pedindo para que uma cabeleireira que escreveu com um batom, vocês estão criando mártires, vocês estão criando a verdadeira destruição da nossa democracia. Nossa democracia é muito nova e nós precisamos mesmo passar por isso. Nós precisamos testar essas instituições. Só que não adianta tentar controlar a mídia. Não adianta tentar retaliar as pessoas. Mais e mais. Eu venho falando de uma forma e até recebendo um pouco de bastante críticas de amigos e pessoas, não sou tão conhecido, então, na internet nem tanto, porque eu não prego o conflito. O que eu falo é o seguinte: nós precisamos sentar à mesa e negociar. É assim mesmo. Ah, mas a gente quer que prenda. Veja bem, eu entendo você. Eu entendo você que participou do 8 de janeiro e você está preso há 2 anos e muito traficante. Eu fui assaltado na primeira semana que eu cheguei em São Paulo. Eu tenho certeza que essa pessoa está solta. Me colocaram uma arma, roubaram um carro, celular. Então, impunidade não pode haver em lugar nenhum. Mas quando mulheres, mães, pessoas com câncer estão numa prisão enquanto os traficantes estão soltos, há algo errado. E nós, brasileiros, precisamos parar de aceitar isso e cobrar dos políticos, da justiça, que haja justiça. Ministro Alexandre de Moraes, o senhor claramente tem muito poder. E algumas pessoas devem falar isso para o senhor. Mas o verdadeiro poder do imperador não era a morte, era a vida. Isso é uma questão filosófica que o senhor deveria pensar. O verdadeiro poder que o senhor tem, e que claramente é um erro do sistema, precisa ser ajustado. Quem sabe o Brasil vai olhar o senhor, não como todas essas críticas que são feitas, mas como alguém que tenho certeza que tem suas intenções, que acredita que está fazendo bem, mas não está. O mundo já começa a olhar. Não quero
que um ministro da Suprema Corte brasileira, ou vários, não consigam ir aos Estados Unidos, não consigam ir à Europa, não consigam ter um cartão de crédito Visa, porque vão estar bloqueados, como os piores dos tiranos da África, ou o Putin, por exemplo, que está todo o inner circle dele está sofrendo essas retaliações. Agora, a você, brasileiro, da direita, da esquerda, do centro, o que interessa a briga? Nada. Essa briga só gera mais o quê? Mais problema, mais incerteza, mais inflação, mais preços altos, e o povo sofre. Eu sinceramente acredito muito no presidente Bolsonaro, no presidente Lula, que nós vamos poder chegar e sentar. Presidente Lula, o senhor foi chamado uma vez pelo então presidente Barack Obama como o cara, you're the man. Então traga Bolsonaro, perdoe essa confusão toda, traga ele para o governo, forme um governo de coalizão, mostre ao mundo que o Brasil pode ensinar e não aprender apenas. Nós estamos passando um movimento de total realinhamento mundial. Trump mudando as tarifas, mudando o formato que o comércio é feito, se preocupando internamente. Nós precisamos vender para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, para a Rússia. O mundo em paz é melhor para todos. Então, o senhor, presidente Lula, já conseguiu 5 mandatos. Um legado como esse não é simples. Nós precisamos também honrar alguém que saiu, que teve a paciência, que elegeu bancada, que elegeu pessoas nas prefeituras, nas câmaras municipais, nas câmaras estaduais. Só que agora o mundo mudou. Não adianta a gente falar sobre ataque à democracia, falar uma coisa nesse palanque e na outra cidade, porque está tudo conectado. Nós precisamos entender por que, por exemplo, o Trump ganhou. Como que ele é muito melhor nesse sistema. E agora é hora do Brasil mostrar ao mundo o nosso potencial. Só que nós estamos perdendo tempo com essas brigas que não levam a nada. Não adianta, ministro Haddad, nós queremos, sou como economista, não adianta nós queremos inventar mais moda. O que funciona já se sabe. Nós vamos ter que preparar agora o Brasil para tarifas. Nós precisamos nós precisamos de boas relações com a Europa, com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia. E esse tipo de tratativa, por exemplo, quando o presidente Lula critica Trump, ou com a primeira-dama critica Elon Musk, isso não precisa. Nós precisamos entender que existe uma cadeira, e essa cadeira, ela supersede qualquer que senta. A presidência é uma instituição, e nós precisamos honrar, porque eu acredito, de verdade, que alguém que passou fome, alguém que veio de baixo, como o presidente Lula, ele ainda lembra que essas pessoas estão sofrendo. Eu não levo na brincadeira quando ele quer dizer que as pessoas vão ter de novo a picanha, vão ter a cervejinha, porque todos nós merecemos isso. Só que nós precisamos ser realistas e precisamos buscar isso. Cada palavra sobe dólar, cai dólar, e isso afeta a cervejinha e a picanha. Então, por mais que o Brasil esteja nesse momento difícil, eu acredito no Brasil, eu acredito que nós estamos vivendo no melhor momento da história da humanidade. Mas é um momento delicado e nós precisamos nos unirmos e não ficarmos brigando e ficarmos discutindo e impeachment isso, impeachment aquilo. Nós precisamos de paz. E paz, para aqueles que acham que não podemos sentar com Lula para conversar, se faz com o inimigo. Só que eu acredito de verdade que, por mais que nós estejamos tão distantes e discordamos de tantas coisas, eu tenho absoluta certeza, que nós temos pontos em comum. Esse é um país cristão, esse é um país que acredita e quer ajudar o mais vulnerável, mas nós não podemos deixar que isso seja uma amarra ao Brasil. Nós precisamos de verdade de começar um novo momento. O mundo mudou, presidente Bolsonaro, presidente Lula, nós precisamos unir essas forças.
Vocês têm noção que metade do mundo gostaria de ter 2 líderes que conseguem galvanizar metade de um país? Nós, brasileiros, cada vez mais sabemos muito mais de política, sabemos muito mais no dia a dia. Uma dona de casa que consegue viver com R$1.300, R$1.400 ao mês é uma verdadeira candidata ao Nobel de Economia. Então, eu digo a vocês, mais do que resultado, nós precisamos pensar que no dia a dia das pessoas ao nosso redor, elas vão sofrer. Nicolas, excelente, como todo mineiro que luta pela verdade. Vamos ser os primeiros a pedir paz. E por mais que eu sei que tudo isso que a gente está falando possa ter retaliação, sim, isso é uma verdade. Filho do presidente, deputado, está nos Estados Unidos, exilado. E, por favor, como não? Em que mundo ele ser acusado e ser acusado de retirar passaporte? Não vamos julgar, ele está fazendo o trabalho dele, mas vamos sim buscar a paz, porque trazer uma boa relação entre Estados Unidos e Brasil, Europa e Brasil, China e Brasil, Rússia e Brasil, Índia e Brasil, isso é o nosso propósito. Nós devemos ser líderes no mundo em unir, em trazer. Nós temos tanta comida. O nosso agro gera não apenas a matriz do Brasil econômica, mas do mundo. Amanhã, uma coisa que minha mãe sempre falava, ninguém come computador, nós temos um poder nas nossas mãos. Ao mesmo tempo, precisamos ter sabedoria e saber negociar esses que são essenciais, bens como comida, carne, vegetais, soja, milho. Então, brasileiros, nós estamos vivendo um momento incrivelmente importante para que o nosso país finalmente decole. Mas isso só depende de você. Pare de esperar que o Lula, que o Bolsonaro faça a sua parte, mas vamos cobrar para que o governo faça o mínimo de atrapalho possível. E vamos trazer paz e segurança jurídica, porque toda vez que eu falo com um investidor para investir no Brasil, essa é a mesma coisa, insegurança jurídica. Prefere investir em qualquer lugar do mundo, mas colocam dinheiro aqui a juros de 15%, 20%, 30%, e todos nós pagamos. Então, mais uma vez, paz, porque é o único caminho. Nós somos um país cristão e podemos e devemos ser o primeiro a dar esse exemplo. Deus abençoe a todos vocês e saibamos que existem heróis todos os dias que cuidam das suas famílias, que cuidam de nós na padaria, no açougue, no mercado, no Uber. E chega da gente achar que o Brasil não tem jeito. Vamos lá e juntos. Parabéns a todos. Parabéns, presidente Bolsonaro. Parabéns, presidente Lula. Chame esse homem, um homem que verdadeiramente ama o seu país. Chame ele para o seu governo. Traga ele. Una essa nação. E o presidente Bolsonaro, aceite. Eu tenho certeza, não o conheço, mas ouvi muitos eventos em Minas, e eu tenho certeza que o Brasil, nós precisamos unir esses dois lados. Nenhuma nação desunida ergue. Isso só interessa a estrangeiros. Abençoe a todos e uma ótima semana.